Olá, gente. A história hoje tem um momento aqui para falar com vocês sobre o mundo grego, né? E a democracia. É interessante a gente observar quando a gente fala do povo grego, alguns pontos interessantes. Eu escolhi alguns aqui para a gente esclarecer para vocês alguns. O primeiro ponto que gostaria de falar para vocês, esclarecer, é que a Grécia ela faz parte de uma civilização chamada civilizações clássicas, ou seja, civilizações que faz parte agora do mundo europeu, que a gente já trabalhou aqui em alguns vídeos, algumas aulas aqui falando sobre o Egito. O Egito é na África, a Mesopotâmia no Oriente Médio, e a Grécia e Roma ela faz parte de uma dessas civilizações chamadas civilizações clássicas, né? Então esse é um ponto interessante, para a gente ver assim, no que diz respeito à localização da Grécia, né? Um outro ponto que eu queria chamar a atenção é no que diz respeito à organização política dos gregos. Os gregos eles não formaram um grande império, eles não tinham um governo centralizado. Os povos gregos, eles se organizaram em cidades-estados. Essas cidades eram cidades independentes umas das outras, cada uma tinha seu governo, existia muito diferente das cidades gregas. E aqui merece destaque eu chamo a atenção para duas cidades gregas muito diferentes, que é exatamente Atenas e Esparta, por ser exatamente tão diferentes. Vou citar aqui um exemplo. A educação ateniense era uma educação voltada para formar formar a mente, o cidadão completo, né? Então ele é formado para formar bons artistas, para exercitar a mente. Já a educação espartana é a educação militar. Era uma educação que era voltada para a formação, tipo, para formar um homem forte, um homem valente, preparar para a guerra, por exemplo, né? Então são essas duas, eu citei esses exemplos aqui dessas duas diferenças com relação a essas duas cidades. Um outro ponto que eu queria chamar a atenção é no que diz respeito à importância dos povos gregos para nós ocidentais, né? Americanos, europeus, de outros europeus. Eles deram uma base cultural muito grande, eles contribuíram muito para a nossa cultura. A gente pode citar um exemplo da democracia, essa forma de governo do qual as pessoas, a população participa. Isso originou-se na Grécia Antiga, especialmente em Atenas, né? Um outro ponto deixado por eles, outro legado no que diz respeito à cultura, envolvendo a cultura, mas o teatro, por exemplo. O teatro fazia parte da educação do povo grego. Toda a população tinha a obrigação de participar do teatro, porque o teatro fazia parte dessa educação, fazia parte dessa formação. O teatro nasceu em Atenas, né? O teatro ao céu aberto, então as pessoas eles discutiam os problemas sociais, os problemas cotidianos deles, né? Outro ponto interessante, né, no que diz respeito à filosofia, um outro legado cultural dos povos gregos. A filosofia nasceu na Grécia para exatamente buscar resposta para uma série de questionamentos que eles faziam, né? Então é um pensamento racional, é um pensamento fora buscando uma explicação, mas no qual o homem se torna o centro desse processo de em busca das respostas, né? As Olimpíadas também é outra herança cultural deixada pelos povos gregos que ainda se pratica até hoje, as Olimpíadas. As Olimpíadas elas têm, vamos dizer assim, tinham dois objetivos. Um objetivo religioso, que era agradar a Zeus, né, que é o principal deus da religião grega. E um outro ponto no que diz respeito às Olimpíadas era unir os povos. Então também tinha um caráter social, tinha um caráter político de unir os povos. Durante esses Jogos Olímpicos, a população, o povo, eles paravam, eles não brigavam. Eles brigavam muito entre si, entre as cidades, existia muito conflito entre eles. Mas durante os Jogos Olímpicos, eles se respeitavam uns aos outros, ok? E por último eu queria focar mais no que diz respeito à democracia, né? Isso, como é que funcionava, como eram as características dessa democracia grega. A democracia especialmente ela nasceu em Atenas, né? Com os legisladores como Solo, como Clístenes. Eles implantaram reformas que fizeram com que
a população, principalmente os cidadãos, lógico, eles participavam do governo. A própria palavra democracia é uma palavra grega que é uma junção de duas palavras. Demo, que significa povo, e cracia, governo. Então, literalmente, democracia é um governo do povo, é um governo que o povo participa. Agora, diferente da nossa, isso a gente já está em outros vídeos aqui, no que diz respeito à diferença entre a democracia grega e a diferença da democracia atual brasileira, por exemplo. Existe muita diferença. Por exemplo, a democracia grega, a participação era direta. Lá eles não votavam assim para escolher candidatos, como aqui. Lá a participação era direta. O cidadão, homens, cidadãos nascidos em Atenas, somente era cidadão para eles, somente os nascidos em Atenas, né? Então era uma democracia direta, era uma democracia que excluía pessoas que não fossem nascidas na cidade de Atenas. Por exemplo, a outra coisa, os estrangeiros, que não nasciam lá, lógico, os escravos também não participavam, e nem as mulheres. Veja que aqui a gente já observa uma diferença da democracia, da prática da democracia grega para a democracia brasileira atual, ok? Então foi mais ou menos essas informações agora nesse início de conversa com vocês sobre o mundo grego.